Os gamers neste ano de 2023 têm tido muitas razões para estarem contentes. Tivemos um novo Legend of Zelda, Baldur's Gate 3, um novo Final Fantasy, Assassin's Creed e ainda vem lá o Spider-Man 2. Tem havido de tudo para todos e com elevada qualidade. Mas e no futuro próximo? Junta-te a mim enquanto revelo aqui alguns títulos que podem ser bastante interessantes. Assim, eis 10 jogos a que deves estar atento. Começo com Black Myth Wukong. Muito já se viu dele, mas pouco se sabe. No entanto, promete ser um dos mais espetaculares contos mitológicos que já tivemos. O gameplay promete. Aparenta ser uma mistura de Dark Souls com Sekiro e graficamente está um assombro. Há muito que ouvimos falar deste jogo, muito que já vimos e há muito que o queremos jogar. A Ubisoft prometeu-nos o remake do Sands of Time, um clássico da PlayStation 2, que após uma má recepção do público ao trailer parece que deixou de ser uma prioridade para o estúdio. No entanto, a empresa francesa apresentou aos jogadores Prince of Persia: The Lost Crown, um jogo de ação e aventura em plataformas e em 2.5D. E temos de admitir, está com muito bom aspecto e o gameplay parece muito fluido. Desenvolvido pela Ubisoft Montpellier, conhecida pelos jogos Rayman, Prince of Persia: The Lost Crown é inspirado na mitologia da Pérsia. No papel de Sargon, terás de salvar o príncipe. O design, inspirado em Metroidvania, vai te incentivar a explorar novamente locais por onde já passaste. Prince of Persia: The Lost Crown chegará a 18 de janeiro de 2024 para a PlayStation 5, Xbox Series X, Series S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e para o PC. A Bandai Namco usou a cerimónia de abertura da edição de 2023 da Gamescom para anunciar a data de lançamento do novo Tekken. E chega logo no início de 2024, a 26 de janeiro, para a PlayStation 5, Xbox e para o PC. À semelhança dos anteriores, promete ser um jogo brutal. Conta já com 32 personagens e um novo modo chamado Arcade Quest, onde os jogadores podem criar um avatar e navegar por um hub repleto de atividades. Muitos fãs esperavam que o jogo fosse lançado em 2023 para competir com o Street Fighter 6 e o Mortal Kombat 1. E tu, o que achas desta data de lançamento? Sei que para muitos Death Stranding não foi o seu tipo de jogo, mas eu adorei-o. A história, o gameplay, o ambiente e a banda sonora que o acompanhou. Embora já tenhamos tido um trailer, à boa moda de Hideo Kojima, ficámos sem perceber nada. Em Death Stranding 2, o elenco original regressa e provavelmente iremos ter Louise, que conhecemos como o bebê que nos acompanha, bem mais velha, a acompanhar o pai. Ainda sem uma data de lançamento definida, está previsto que seja lançado entre 2024 e 2025. Portanto, vamos ficar a aguardar por mais novidades. Depois dos sucessos dos dois jogos anteriores, é a altura de uma nova aventura. Low and Alone são as novas personagens que irão fazer parte deste jogo cooperativo pelos quais os fãs estão entusiasmados. Os primeiros dois jogos deram aos jogadores ambientes bem sombrios e histórias igualmente negras, e prevemos que não irá ser diferente desta vez. No entanto, o jogo é feito para ser jogado em conjunto para uma melhor experiência, à semelhança de outros como It Takes Two ou Unravel 2. Little Nightmares 3 chegará em 2024 para as consolas da nova geração, PlayStation 4, Xbox One e para o PC. E se tudo correr bem, farei stream deste jogo com a patroa. Este é daqueles jogos que surpreendeu toda a gente quando foi anunciado. Inicialmente chamado de Project Eve, ou agora intitulado Stellar Blade, desenvolvido pela Shifter Corporation, é um jogo situado num mundo pós-apocalíptico, cheio de ação. Este é um híbrido de Nier Automata e Bayonetta, mas isso não significa que podemos atacar como bem entendemos. Durante o gameplay poderemos usar as chamadas Beta Skills ou Burst Skills para melhorarmos a personagem e aprimorarmos a estratégia para vencermos os inimigos. Até à data de gravação deste vídeo era esperado que fosse lançado em 2023, mas considerando que estamos em outubro e não temos mais informações, provavelmente virá mais tarde. Agora temos aqui um que é exclusivo PlayStation e que foi uma inesperada surpresa. Desde Sekiro, Shadows Die Twice e Ghost of Tsushima, os jogadores andam cada vez com mais vontade de explorar a história e a mitologia dos países orientais. E Rise of the Ronin, desenvolvido pela Team Ninja, leva-nos para o Japão do século XVII, onde as escolhas do jogador irão ter impacto na história. Ainda sem data de lançamento definida, é esperado que chegue em 2024. Termos mais conteúdo de Star Wars é por norma bom sinal.
E quando o trailer de Star Wars Outlaws foi apresentado, muitos de nós ficámos surpreendidos com o que foi revelado. Um jogo em terceira pessoa que irá decorrer entre os eventos dos filmes O Império Contra-Ataca e O Regresso de Jedi, onde a nossa personagem Kai Vess é uma contrabandista que tenta recuperar a sua vida. Enquanto o Star Wars Jedi Survivor tinha algumas grandes áreas impressionantes que podiam ser exploradas livremente, Star Wars Outlaws é o primeiro jogo do franchise totalmente concebido para replicar a experiência moderna de mundo aberto. Graças à tecnologia da atual geração, os jogadores poderão mesmo transitar sem problemas de locais terrestres para o espaço, onde poderão ocorrer de vez em quando combates com outras naves espaciais. Star Wars Outlaws chega em 2024 para a nova geração de consolas e para o PC. Final Fantasy VII dispensa apresentações, tal como o seu remake. Com o lançamento no dia 29 de fevereiro de 2024, este exclusivo PlayStation 5 vai ser certamente um dos jogos mais antecipados para esse ano. Cloud e Tifa voltam para mais uma aventura juntamente com os sobreviventes da primeira parte, onde deixam a cidade de Midgard e atravessam o mundo. Poderão utilizar os chocobos para essa travessia, e do que vimos no trailer, teremos também imensos mini-jogos para nos entretermos. No que toca ao combate, existem novas mecânicas, incluindo novos movimentos de sinergia, com os personagens a juntarem-se para um ataque único. Final Fantasy Rebirth é a segunda parte de uma trilogia cujo título final já se encontra em desenvolvimento. Portanto, pode ser que o terceiro jogo não esteja assim tão longe quanto isso. E é em 2024 que chega a tão antecipada sequela de Hellblade: Senua's Sacrifice de 2017. Embora anunciado em 2019, há poucos detalhes revelados até agora, mas podemos especular, com base no que já foi divulgado, que Senua irá liderar um exército contra as forças nórdicas que invadiram o seu país. No entanto, conforme indica a sinopse do jogo, apesar disto, ela irá também passar por um enorme conflito interno. O primeiro jogo é de facto uma obra-prima e convido-te desde já a assistir ao meu vídeo de 10 curiosidades sobre Hellblade, onde podes aprender mais sobre o desenvolvimento e os aspectos científicos do jogo. Antes de encerrar este vídeo, quero apenas dar-te a conhecer este jogo, Project Grey. Desenvolvido por uma única pessoa, neste projeto vemos um indígena norte-americano a combater uma invasão alienígena, onde ele mesmo foi vítima deste processo, mas conseguiu escapar. Correm rumores que foi adquirido pela Microsoft e que uma equipa foi atribuída para o seu desenvolvimento, cujo lançamento deverá ocorrer no Game Pass. Mas são apenas isso mesmo, rumores. E já agora, o que achas deste Project Grey? E assim ficaram 10 jogos a que deves estar atento nos próximos tempos. Espero que tenhas gostado do vídeo e se foi o caso não te esqueças de lhe dar aí o like e subscrever ao canal. Faz também uso dos comentários, pois são uma parte essencial da minha luta contra o algoritmo do YouTube. Obrigado por ter estado desse lado e vemos no próximo. Creep out!